Então você conseguiu sua grande entrevista e o recrutador faz a temida pergunta: qual é a sua expectativa salarial? O que você diz, se responder errado, vai ser rejeitado, e se não responder de todo, ainda vai ser rejeitado. Então, como você lida com isso? Não se preocupe, vou ensinar como responder melhor a pergunta: quais são suas expectativas salariais em uma entrevista. Olá pessoal, Brian do A Life After Layoff aqui. Hoje abordaremos o antigo dilema de como responder à pergunta sobre expectativa salarial. Há muito mais do que apenas responder diretamente à pergunta, então vamos falar sobre muitos desses cenários. Se você está procurando mais conselhos sobre como conseguir mais entrevistas, como navegar pelo processo de contratação e como responder perguntas como: qual é a sua expectativa salarial? Não se esqueça de se inscrever, pois tenho planos de postar vídeos semanais com dicas e truques, todos de uma perspectiva interna. Se você tem um tópico que gostaria que eu discutisse em vídeo, deixe um comentário abaixo. Deixe-me saber o que é, e quem sabe, talvez eu faça um vídeo sobre isso no futuro. Então, vamos falar sobre a questão do requisito salarial. Geralmente perto do final da entrevista, especialmente em candidatos que eu possa estar interessado em passar adiante, pergunto sobre a expectativa salarial para ver se encaixa na faixa que tenho. Se eu decidir encaminhá-lo ao gerente de contratação, incluirei esses dados na minha submissão inicial. Agora, aqui está a questão, não é uma pergunta capciosa. Eu gostaria de saber a sua expectativa salarial para o cargo, pois se chegarmos ali a oferecer a posição, queremos garantir que você não só aceite, mas também esteja animado ao ingressar, sentindo que fez um bom negócio. Todos sabemos que aceitar um salário abaixo do esperado gera insatisfação, mantendo-o de ouvidos abertos para outras oportunidades. Egoisticamente, não quero ter que preencher a posição novamente em 6 meses ou um ano. Assim, a questão salarial é relevante para as duas partes. Embora existam empregadores de baixa qualidade tentando oferecer salários baixos, se você acompanha meu canal, sabe que tento ensinar as pessoas a encontrar os melhores empregadores para evitar esse tipo de situação desde o início. Se suas expectativas salariais realistas os assustarem, ótimo. Você provavelmente não ia querer trabalhar lá mesmo. Vamos falar sobre alguns cenários que você pode enfrentar ao conversar com um empregador respeitável e bem conhecido. Você pode estar preocupado se o seu salário for maior do que o intervalo estabelecido. Sejamos realistas, se você for muito caro para a vaga, será descartado. Digo isso com ressalvas, pois se a diferença for de apenas R$ 10.000, pode haver negociação antes de prosseguirmos com as entrevistas. Eu posso apresentar alguns cenários hipotéticos diferentes e perguntar se algo assim seria do seu interesse. O que você acha? Estou tentando avaliar sua flexibilidade e se eu poderia fazer uma oferta diferente do que você espera, mas que ainda te leve até a linha de chegada. Agora, digamos que estamos distantes US$ 25.000. Sendo realista, não conseguirei fazer uma oferta que seja atraente para você. Neste momento, infelizmente, acho que temos especificações um pouco diferentes para este papel. Tudo bem se eu te considerar para um futuro papel mais enriquecido? Se você é um candidato superstar e realmente talentoso, posso enviar seu currículo para o gerente de contratação com suas expectativas salariais precisas. Vou dizer a eles que você é um candidato excelente, um pouco mais caro, mas se puderem esticar o orçamento, pode valer a pena conversar. Já tive casos em que o gerente de contratação discutiu com a pessoa e decidiu enriquecer o papel, tornando-o uma posição de nível 2 ou 3, abrindo os intervalos salariais e oferecendo uma gama mais ampla de compensação. Porém, não esperaria que isso seja a regra, pois provavelmente é a exceção, mas é possível. No entanto, seja honesto com suas expectativas, pois tentar usar uma tática de isca e troca com o empregador nunca funcionará bem para você. Sejamos nós a dizer queremos muito essa pessoa e talvez possamos ampliar este trabalho, mas no final da nossa entrevista ainda precisamos ter algum entendimento básico. Caso contrário, não submeto ao meu gerente de contratação. E se o salário oferecido for inferior à faixa salarial esperada para o cargo? Adoro essas situações porque se eu te oferecer a posição, poderei te dar um bom aumento e você ficará animado. Sentiremos que estamos fazendo um bom negócio também. Grandes empresas possuem faixas salariais, então conhecem o mínimo, médio e máximo de cada cargo. Geralmente é baseado em uma pesquisa salarial do mercado local e no conceito de equidade interna. Equidade interna é garantir que todas as pessoas na organização em um papel semelhante sejam compensadas de maneira relativamente igual. Não queremos contratar um iniciante ganhando 15 a 20 mil dólares a mais do que alguém com 15 anos de experiência em um cargo similar. Geralmente, o grupo de aquisição de talentos trabalhará com o RH para descobrir a faixa salarial razoável para o cargo e, então, recrutaremos com base nisso.
Se você chega com uma expectativa de compensação abaixo do meu ponto mais baixo da faixa, a boa notícia é que automaticamente vai subir para esse ponto. Essas circunstâncias são mais comuns quando o candidato vem de uma empresa menos respeitável ou de uma pequena empresa com faixas salariais diferentes. Em certos casos, a pessoa pode estar assumindo um papel de próximo nível com diferença salarial em relação ao anterior. Se você trabalha para uma empresa menor ou menos respeitável que não paga o que você vale no mercado, por isso falo sobre encontrar o melhor empregador de qualidade. Assim você não ficará atrás nas faixas salariais e estará de acordo com o mercado. Além disso, se procura emprego em uma Fortune 500 é minha especialidade. Tem um site chamado alifafterlayoff.com. O livro está repleto de dicas e truques de um insider sobre como ser notado por recrutadores, passar pelo processo de contratação e conseguir o emprego dos sonhos que você almeja. Vou deixar um link abaixo, ok? Então falamos sobre você estar acima da faixa salarial e abaixo da faixa salarial, e sobre a circunstância em que você simplesmente se recusa a responder a pergunta. Se eu te fizer a pergunta e você me der uma resposta vaga, do tipo que foge do assunto, isso não vai ser bom para você. Você quase sempre será rejeitado porque eu não vou te colocar em um processo de entrevista com minha equipe sem saber que posso fechar um negócio no final. Além disso, vou começar a achar que você está escondendo algo e não quer me dar motivos para duvidar de você. Como você responde à pergunta? Para responder isso, você precisa saber 3 coisas principais. Primeiro, você precisa saber a faixa salarial média para esta função no mercado. Então, como você descobre o salário médio para um cargo? Para isso, você precisa pesquisar um pouco. Então, você terá que colocar seu chapéu de investigador e sair para descobrir. Eu começaria pesquisando no Google, talvez no Glassdoor ou Salary.com, para ver que informações você pode encontrar sobre salários. Você também pode querer olhar para outros tipos semelhantes de funções que foram postadas recentemente e ver quanto estão pagando. Mas você quer ser o mais realista possível. Se você usa ferramentas como Glassdoor ou Salary.com, certifique-se de comparar empregos na sua região. Se você está no Alabama, é melhor não comparar os salários com os da Bay Area. Vão ser 2 faixas salariais totalmente diferentes. A segunda coisa que você precisa saber é quanto a empresa espera pagar. Por fim, é essencial compreender essa linha de fundo. Qual é a expectativa de salário final que você tem? Este é o mínimo absoluto que você pode ir. Você precisa saber quando deve desistir de uma oportunidade. Lembre-se, você não precisa necessariamente compartilhar esse número com o recrutador, mas pelo menos você deve saber qual é. Então tudo isso leva a como respondo à pergunta? Primeiramente, você pode simplesmente dar a sua expectativa. Se você conhece seu valor e acredita que a empresa está alinhada com suas expectativas, então compartilhe abertamente seu número real. Mas tenha em mente que, se você der um número específico, também estará trabalhando com ele durante o restante do processo. Garanta que seja razoável e algo com que você possa conviver. A segunda maneira de responder é se você acha que a empresa está lhe oferecendo um valor muito baixo ou que você estará pedindo muito acima do que eles esperam. É melhor enquadrá-lo desta maneira. A partir da pesquisa que fiz no mercado local, tipos semelhantes de funções estão pagando entre $90 mil a $110 mil. Isso está alinhado com o seu objetivo? Assim, você responsabiliza a empresa por admitir que paga abaixo do mercado e provavelmente não será competitiva para a função. Então você tem que tomar uma decisão. Essa vai ser uma empresa para a qual você quer trabalhar? Por outro lado, se você está preocupado em se precificar fora de uma oportunidade que na verdade pode te interessar e estaria potencialmente disposto a aceitar um salário menor, eu tentaria desta maneira, devolva a pergunta para o recrutador. Você pode dizer algo do tipo: enquanto fui compensado de maneira muito justa no passado, uma oferta é mais do que apenas a compensação em dinheiro. Entendo que as empresas têm faixas salariais que precisam manter e respeito isso. Você pode me dar uma ideia do perfil médio dos candidatos que você entrevista? Assim posso lhe dizer se é compatível. Costumo dizer aos candidatos o que os outros que estamos considerando estão sendo remunerados. Agora, o recrutador pode resistir e dizer: ei, eu perguntei primeiro ou algo assim. Você ainda precisa ter uma resposta pronta, mas não evite a pergunta completamente. Então, se você passar pela entrevista pensando em ser ambíguo, quando chegarmos à oferta, vou negociar, mas isso quase nunca funciona. Na maioria dos casos, o gerente de contratação ficará irritado por terem desperdiçado tanto tempo. Se não podem se dar ao luxo de ir além disso, e você não fará bem a si mesmo. Se você perceber que o recrutador está ficando frustrado durante o processo seletivo, simplesmente responda à pergunta dele. Não force mais nada. Porque quando um candidato começa a enrolar demais comigo nisso, eu coloco você na pilha de rejeitados. É assim que você deve abordar a questão da remuneração em uma entrevista. Se você está conseguindo entrevistas, é sinal de que está no caminho certo. Continue fazendo o que você está fazendo, mas se precisar de mais ajuda para cruzar a linha de chegada, eu tenho um curso de treinamento chamado Ultimate Layoff Bootcamp.
São 7 horas de treinamento dedicado, com a perspectiva de um insider sobre como passar por cada etapa do processo, conseguir o emprego dos sonhos e negociar o salário perfeito para você. Vou deixar um link abaixo para você conferir. Obrigado por ter vindo. Espero que você receba a oferta logo e nos vemos em breve.